Bom dia, então a gente está tentando fazer um seminário bilíngue, eu vou falar em português, mas bem devagar para que todos e todas possam ter a melhor compreensão. Queria agradecer ao professor Hell pelo convite e o que eu pretendo apresentar para vocês hoje é parte de um percurso de investigação que a gente faz no âmbito do nosso grupo de pesquisa na Universidade Federal da Bahia. Então, essa apresentação ela está intitulada Trabalho Docente e Gerencialismo no Capitalismo Contemporâneo na Era Digital. Pois bem, acho que tem dois marcos importantes para a gente pensar o trabalho docente nesta era do capitalismo. Primeiro, a gestão da escola como uma atividade de mediação, interação entre homens e mulheres que fazem parte do cotidiano da escola, e o trabalho como uma relação social onde homens e mulheres produzem a sua existência e também como resultado da unidade entre o técnico e o político e o teórico e o prático. Portanto, a gente parte de uma concepção de trabalho do ponto de vista ontológico da constituição dos homens e das mulheres. Pois bem, este ponto de partida nos leva a entender que, para analisar o trabalho docente, é fundamental compreender o contexto onde ele é desenvolvido, o contexto no qual o trabalho docente é desenvolvido. E esse contexto é o contexto de um Estado capitalista e que vai apresentar um conjunto de respostas à crise estrutural do próprio capitalismo, e essa crise ela tem algumas dimensões e eu queria trabalhar com duas delas. A primeira, o neoliberalismo compreendido como um programa de classe, e aqui eu estou usando as contribuições do David Harvey para compreender o neoliberalismo não só como um programa econômico, mas também não só como um modo de vida. E aí eu faço uma distinção, sobretudo da abordagem do Dardot e do Laval, porque acho que o debate sobre o neoliberalismo como um programa de classe, ele ganha um lugar secundário nessa produção, sobretudo quando a gente vai falar da perspectiva que eles apresentam, sobretudo o Laval apresenta quando ele produz A Escola Não É Uma Empresa. E o neoliberalismo como um programa de classe, ele então vai incidir tanto na sociedade civil, portanto, nas entidades, nos partidos políticos, nas associações de classe, mas também na sociedade política. Portanto, na estrutura do Estado, nesse caso eu estou falando exatamente do Estado brasileiro. Portanto, o neoliberalismo ele vai ser instituinte de um tipo de relação social, de determinado tipo de relação social, mas ele também vai ser instituído por essas relações sociais, e é por isso que eu entendo que é fundamental que a gente amplie, aprofunde o debate sobre as implicações do neoliberalismo no trabalho docente a partir dessa perspectiva dialética de que ele não é só um programa econômico, mas ele também não é só um modo de vida, e essas duas dimensões se relacionam no cotidiano da vida. E uma outra dimensão que decorre do neoliberalismo é a estratégia do gerencialismo, que vai, sobretudo, se sobrepor na administração pública, na forma com que o Estado é administrado, para responder a essa crise estrutural do capitalismo e a esse programa de classe que é o neoliberalismo. Portanto, também eu estou compreendendo aqui que não são são dois conceitos distintos, o neoliberalismo e o gerencialismo. A gente tem uma preocupação em analisar a produção bibliográfica
no Brasil e na América Latina sobre o neoliberalismo e sobre o gerencialismo, e a gente tem compreendido que há uma imprecisão conceitual, porque tratar o neoliberalismo que trata o neoliberalismo e o gerencialismo como sinônimos, e para a gente são fenômenos interdependentes, mas que têm um conjunto de diferenças que aí a gente vai tentar mostrar a partir dessa análise. Muito bem. Bom, portanto, essa estratégia neoliberal, o gerencialismo, ele vai ter na administração pública, então, essa denominação de nova gestão pública, e a nova gestão pública ela vai ter como dinâmica uma governança corporativa da administração pública. E essa governança corporativa ela vai expressar, ela vai ser conduzida por redes de interesses privado-mercantis sobre os serviços públicos. E aqui eu retomo um debate que a professora Tereza Adrião fez ontem conosco, né, na apresentação também das minhas companheiras, da Paula, da Daniela, do Matheus, compreendendo que neste processo de redefinição do papel do Estado, de adoção de parâmetros privado-mercantis, as redes, elas fazem parte do Estado. Elas passam a fazer parte do Estado e a gente passa de um governo para uma governança onde os atores privados mercantis não só conduzem, mas também formulam a política educativa, a política educacional no âmbito do Estado. Então, portanto, essas redes elas não estão por fora do Estado. E se elas não estão por fora do Estado, elas não podem ser analisadas por fora do Estado. É fundamental que a gente consiga compreender este movimento, porque é ele que vai materializar aquilo que a gente chama, desde a década de 90, no caso brasileiro, de redefinição do papel do Estado. Pois bem, se é verdade que a nova gestão pública é uma nova forma de administrar o público, compreendendo então a derrubada das barreiras entre os parâmetros públicos e os parâmetros privados, como ela se materializa no trabalho docente. Então, qual é a sua proposta para o trabalho dos professores, para o trabalho docente? E aqui a gente escolhe 3 dimensões onde a nova gestão pública incide sobre o trabalho docente. São elas, então, a formação docente, a atuação docente e o monitoramento do trabalho docente. No campo da formação docente, ela vai intentar uma formação mais acelerada de professores e professoras para atender uma determinada demanda da escola pública. Por quê? Porque esta demanda da escola pública, no caso brasileiro, ela atende 80% da juventude brasileira em idade escolar. A escola pública é muito significativa no Brasil e, portanto, há uma demanda do ponto de vista dos professores, dos trabalhadores e trabalhadoras docentes. Então, ela vai estimular um processo aligerado de formação, sobretudo a partir da educação à distância, descaracterizando o locus privilegiado de formação dos docentes nas universidades públicas. Hoje no Brasil, mais de 60% dos professores são formados a partir de cursos à distância. E esta formação aligerada sobre os parâmetros da nova gestão pública, ela vai ter um elemento fundamental de reconversão do trabalho docente e da profissão docente, qual seja a separação entre a concepção docente e a execução do docente. Então há uma dissociação entre o pensar pedagógico, o pensar o seu trabalho e a execução do seu trabalho, fruto dessas
desses desdobramentos da nova gestão pública no campo da educação e, sobretudo, no campo do trabalho docente. Ainda, como uma dimensão dessa relação entre a nova gestão pública e o trabalho docente, a atuação dos professores e das professoras, ela sofre, então, um acentuado controle. E esse acentuado controle vai ser aferido, sobretudo, pelas avaliações externas, pelas avaliações estandartizadas e pelo resultado dessas avaliações. Esse controle do trabalho docente, ele também vai regulamentar um tipo de fazer docente sobre as perspectivas da nova gestão pública. E nessas três dimensões, a gente tem a dimensão da plataformização, mas é no monitoramento que a plataformização vai se apresentar como um instrumento mais acentuado da nova gestão pública, porque ela avalia o processo do trabalho docente, do início ao fim. Então, as plataformas de acompanhamento do trabalho docente, elas vão ser centrais nesse processo de reconversão do trabalho docente sobre as perspectivas da nova gestão pública. E esse processo de monitoramento e de reconversão do trabalho docente, ele traz consigo, do ponto de vista teórico, uma concepção negativa do ato de ensinar. E essa concepção negativa do ato de ensinar, ela vai estar ancorada no debate de que, com as novas tecnologias de comunicação e informação, é preciso mudar a forma de ensinar. É preciso aligeirar o ensino e a formação dos estudantes e das estudantes. E que, portanto, o ensino tradicional, a socialização de conhecimentos, o estudo aprofundado não será mais, ou não é mais, o ensino contemporâneo. E é preciso, então, mudar a escola e mudar a formação docente para que a gente consiga mudar a formação dos estudantes. Pois bem, portanto, a plataformização, ela vai ser um instrumento da nova gestão pública que vai combinar alguns elementos. Eu destaco 3 elementos desse processo de plataformização no Brasil. Primeiro, a privatização, entendendo a privatização como um conjunto de processos, portanto, não só a venda do público para o privado, mas, nesse caso, a apropriação do dinheiro público, a apropriação do fundo público pelas plataformas digitais. Um segundo elemento é um acentuado controle do trabalho docente, e um terceiro elemento é o aumento do ritmo e o aumento da produtividade, ou seja, um professor que antes formava 20 alunos, agora, com esse processo de plataformização, ele forma mais alunos em menos tempo. Então, sendo a plataformização esse instrumento da nova gestão pública, essas 3 dimensões, a privatização, o controle e o alcance da produtividade, vão estar muito presentes no cotidiano escolar, e aí eu estou falando, obviamente, do caso brasileiro. A pesquisa da professora Tereza Adrião e da professora Cássia Domiciliano, em 2020, mostrou que, com a pandemia da Covid-19, houve uma ampliação das plataformas e dos recursos digitais nas escolas públicas brasileiras da ordem de 150%, com predominância das plataformas dirigidas e patrocinadas pela Google, né? E esse cenário, ele só foi possível por conta de uma atrofia das infraestruturas tecnológicas próprias das instituições públicas no caso brasileiro. E aí eu queria mostrar um pouco o caso brasileiro, o cenário brasileiro, porque me parece que o fenômeno do capitalismo digital, ele se materializa de maneira diferenciada a partir do território, a partir dos territórios e a partir das realidades locais. Portanto, não é possível uma generalização dos desdobramentos e das consequências do capitalismo digital na dinâmica das redes públicas de educação, sem pensar
as particularidades de cada território onde esses desdobramentos acontecem. Veja, se é possível ter alguma generalização, é que os jovens em idade escolar eles estão conectados. Eles utilizam a internet, mas o importante é a gente entender como eles utilizam a internet. No caso brasileiro, apenas 35% dos domicílios têm um microcomputador. Isso significa dizer que 65% da população brasileira não tem um microcomputador no seu domicílio. E a maioria daqueles que acessam a internet acessam para chamadas de voz e de vídeo. Então, o acesso ele é bem direcionado, até porque a oferta de internet no Brasil ela ainda é muito precária, sobretudo nos pontos e nos territórios menos desenvolvidos. Pois bem, há uma contínua diminuição de computadores, de ordenadores nos domicílios brasileiros. Então, desde 2016, esse número de domicílios brasileiros com acesso a computador, ele vem diminuindo. E, em contrapartida, o aumento dos domicílios com telefones celulares. E aqui, a maioria são smartphones, mas de distintas qualidades. Então, o acesso, ele tem o acesso à internet no Brasil, ele se faz majoritariamente por telefones celulares. Veja, então, nós acessamos a internet, sobretudo a partir do telefone celular, e cada vez mais a gente diminui o acesso via o computador. Agora, como os estudantes brasileiros utilizam, acessam a internet? Vejam, apenas 30% dos estudantes brasileiros das escolas públicas acessam a internet pelo computador. Essa comparação entre o público e o privado é muito significativa. 75% então dos estudantes da rede privada têm acesso à internet pelo computador. Já os estudantes da escola pública, apenas 30%, o que mostra como as desigualdades no Brasil, as desigualdades sociais, vão determinar quem, como e quando acessa a internet no Brasil. Aqui a gente também vê um efeito das desigualdades, quer dizer, nas regiões mais desenvolvidas do Brasil, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, a gente tem mais de 90% das escolas com acesso à internet, mas nas regiões consideradas menos desenvolvidas, a região Nordeste e a região Norte, essa porcentagem ela é bem menor. No Norte, apenas 50% das escolas, na maior região do país, apenas 50% das escolas têm acesso à internet. Veja, durante a pandemia, mais de 93% das escolas não conseguiram dar continuidade às atividades à distância porque os estudantes não tinham acesso a computadores, não tinham acesso a telefones celulares ou então não tinham acesso à internet. Então, 93% dos estudantes das escolas brasileiras não deram continuidade aos estudos durante a pandemia, por falta dessa infraestrutura de acesso à internet, ao computador ou ao próprio telefone celular. Então, é um dado muito grave e que
ainda é preciso um conjunto de pesquisas para analisar os impactos dessa interrupção do acesso à educação durante a pandemia. Bom, esses dados, eles também nos mostram que há um campo amplo para que o processo de digitalização da educação e de plataformização da educação como um instrumento que faz parte dessa dinâmica do fenômeno do capitalismo digital avance. Vejam, apenas 33% das escolas municipais brasileiras utilizam alguma plataforma ou ambiente virtual de aprendizagem. As escolas municipais no Brasil, elas representam 50% das matrículas da educação primária, da educação básica no Brasil. Isso significa 23 milhões de estudantes. Ou seja, há aí um espaço, há um nicho de atuação para o processo de plataformização que, a partir de 2019, começa a ser explorado por esse processo de plataformização a partir de uma política do governo brasileiro. E essa política do governo brasileiro vai ser a educação conectada. A educação conectada é um programa do governo brasileiro que pretende comprar pacotes de internet de banda larga ou de satélites, com um convênio, sobretudo, com Elon Musk, para a oferta de internet de alta velocidade para as escolas brasileiras. E esse processo de compra de internet para as escolas públicas brasileiras, ele é acompanhado de um conjunto de parâmetros de formação dos professores e professoras que vão atuar nessas escolas, que vão passar a ter internet de alta velocidade. E eu queria me deter um pouco sobre isso. Por quê? É uma iniciativa patrocinada pelo Centro de Inovação para a Educação Brasileira, o CIEB, e o CIEB, então, vai fazer, a partir desse programa da Educação Conectada, um guia prático para os gestores educacionais, para as equipes diretivas das escolas, a fim de desenvolver competências digitais para os professores. E aí eu retomo, depois desse breve balanço sobre o acesso à infraestrutura tecnológica no Brasil, retomo como esse processo de plataformização da educação, de digitalização da educação, ele vai ser um novo instrumento, mas que vai manter a mesma concepção de controle, de monitoramento do trabalho docente e de reconversão do trabalho docente nessa perspectiva do capitalismo digital. Vejam, aqui são os conceitos chaves de formação dos professores, de formação docente para as tecnologias digitais, para atuação nas plataformas. Então, eles intentam, eles entendem que as escolas com maiores desafios, as escolas em vulnerabilidade social, elas precisam de recurso para garantir boas condições de aprendizagem, e o acesso ao conteúdo de qualidade, ele independe das barreiras sociais e, portanto, ele independe das desigualdades sociais, e é por isso que ele oferta, então, a compra privada de internet em alta velocidade. E aqui tem um elemento fundamental, que é a oferta de serviços estruturais da infraestrutura da internet no Brasil como serviços. E esse é um modo de como se amplia a apropriação privada do fundo público brasileiro, do dinheiro público brasileiro. Então, trata-se de infraestrutura, uma infraestrutura estratégica, como a oferta de serviços.
e é a partir desta chave que vai ser possível cada vez mais a apropriação do fundo público pelos atores privados. Além disso, este programa ele também amplia o controle do trabalho docente, porque na própria formação dos professores e das professoras há um certo incentivo à performatividade que comentavam os colegas das apresentações anteriores. Além disso, também há um elemento do monitoramento do trabalho docente, sobretudo a partir dos ganhos da eficiência na gestão das redes de ensino e também no processo de extração de dados, não só dos professores, mas também dos estudantes. E aí vai intentar um tipo de formação associada, mais uma vez, aos parâmetros da nova gestão pública, que vai incidir na transformação da prática dos professores e também na transformação das escolas a partir desse processo de plataformização. Então eles vão dizer o seguinte, olha, os paradigmas mais tradicionais, como a transmissão de saberes, a socialização de conhecimento, não dão espaços a propostas que permitem interpretações da realidade contemporânea. Então, portanto, aquela escola que nós conhecemos de socialização de conhecimentos e de produção do conhecimento, ela não é mais importante na visão dessas plataformas digitais e dos seus patrocinadores. Isso porque essas novas plataformas, as plataformas digitais, elas abrem novos horizontes quanto à flexibilização da hierarquia e dos tempos e espaços da escola, potencializando novas formas de aprender, de ensinar e lidar com o conhecimento. Ou seja, aquilo que a gente chamava de uma concepção negativa do ato de ensinar vai sendo materializada na formação dos professores para atuação nas plataformas digitais, com o auxílio, com o apoio e com o consentimento, nesse caso, do governo brasileiro. Pois bem, acho que eu estou terminando. Então, a ideia da formação para a atuação dos professores nas plataformas digitais, a partir dessa política da educação conectada, ela tem como objetivo, né, transformar a prática docente, né, e formatar um tipo de subjetividade docente que responda a essas demandas do processo de plataformização. Portanto, o docente ele deixa de ser um trabalhador coletivo que formula e executa a partir da experiência coletiva do conhecimento, da construção do conhecimento com seus pares, com a comunidade escolar, e ele passa a se autorresponsabilizar pelo seu desempenho, pelo conhecimento e também pelos resultados da escola e dos seus estudantes. Então esse documento que eu mostrei para vocês, ele mostra como o docente pode se desenvolver profissionalmente no âmbito da plataformização, no âmbito das plataformas digitais. Então, é o autodesenvolvimento, é a autoavaliação, é o compartilhamento com os seus pares dos seus resultados e a sua possibilidade de se comunicar a partir dessas novas tecnologias. Então, este processo de plataformização digital, no caso brasileiro, ele aposta na profissão docente ou na formação docente como um ato individual, né, separado da contribuição dos seus pares, da própria escola e da perspectiva pública de formação. Bom, mesmo com esse quadro, eu continuo sendo otimista, porque eu acho que é possível construir e pensar no futuro a partir da soberania digital dos territórios e dos seus países. E para isso, preciso levar em consideração que
neste processo de plataformização digital, no âmbito do capitalismo na era digital, a inovação nacional ela vai sendo substituída pelo mero consumo de tecnologias terceirizadas das grandes corporações, mas é fundamental que se construa uma agenda política de infraestrutura digital pública que garanta essa soberania digital, e essa soberania ela passa necessariamente pelo debate da segurança de infraestruturas, e por isso que ela não pode ser tratada só como serviço, mas também da segurança dos dados estratégicos de um determinado território, né? E para isso para além disso, compreender a necessidade de retomar o protagonismo público na formação dos professores e das professoras, porque a gente vai compreender que é o espaço público, o espaço fundamental para a formação daqueles e daquelas que vão contribuir para as próximas gerações. Esse é um dos artigos que a gente discute um pouco aquilo que eu apresentei, e muito obrigado.